não, meu. Agradecer aqui a presença da arquiteta Ana Curado. Meter bronca aí que eu estou pronto. Foi indicação Estou pronto para o embate. Pode vir quente que eu estou fervendo. Ela foi indicação da Adriana, que participou da nossa reunião semana passada. Elas têm algumas sugestões também para nosso plano diretor. E aí fica. Aí eu acho que ou você começa, Gabriel, com as sugestões da AMA, que você enviou, né, via chat, via e-mail, na verdade, ou a Ana Curado. Ô, Ana, como é que você está aí? Você quer iniciar? Pode deixar para você para depois? Como é que você quer fazer? Ana, seu microfone está desligado. Ixi, ela fez eu sair. Peraí. Ana, é só o microfone. Aí. Ana, você quer iniciar ou vamos pôr a AMA para falar primeiro? Adriana, eu acho que a Ana está tendo algum probleminho tecnológico. A arquiteta do CAL é a arquiteta Márcia Guerrante. A Ana não é não? Não. Uai. Eu acho que é por isso que ninguém está respondendo, porque a gente não entendeu do que se tratava. É a Marcinha, Márcia Guerrante. Então tá, então vamos começar com vocês então, Adriana. E aí, Adriana, não repara não a idade, viu? Como já são 2h40, vamos estipular 20 minutos para cada, para o CAL e para a AMA, para depois a gente ter um espaço para quem quiser. Para discussão, tá. Eu vou compartilhar a tela, então. Por favor. Tá, deixa eu só colocar ele na posição certa. Entrou? Entrou. Tá joia. Esse parecer ele foi feito em várias mãos, com vários conselheiros. A gente, primeiro foi o artigo que nós recebemos, depois o artigo revisado, né, que foi enviado para a Câmara. O primeiro que a gente chama atenção, eu fiz uma retirada dos que não fazem parte dessa comissão, então esses são os referentes a nós aqui. Nesse artigo que foi sugerido, que ele fala do índice paisagístico, então tá, fica estabelecido o índice paisagístico mínimo para imóveis da macrozona construída na proporção de 15% de sua área, garantindo no mínimo 5% em cobertura vegetal e o restante podendo ser utilizada cobertura vegetal não permeável. O que a gente pensa? Que isso deveria alterar os percentuais para mais. O texto que foi para a Câmara, ele alterou a palavra permeável, acrescentando, usando esse 5% em cobertura vegetal permeável, e restante podendo ser utilizada com cobertura vegetal não permeável. A gente já discutiu isso na reunião passada, e eu acho que está claro para todo mundo a necessidade de infiltração de água no solo. E a nossa sugestão é que fosse mais, que o índice paisagístico mínimo fosse de 20%, sendo 15% de cobertura vegetal, com as áreas no fundo de vale, no entorno das nascentes, no raio de 300 metros, além de cobertura vegetal permeável, obrigatória a instalação de caixa de drenagem no interior do terreno. Claro, o lençol freático está alto, nós precisamos recarregar aquilo para levar toda essa água que está chegando nessa encosta, levar para os rios, né? Propor dimensões proporcionais ao terreno. As caixas de drenagem e áreas permeáveis não poderão ser alocadas fora do perímetro do terreno, que são coisas que infelizmente acontecem em alguns empreendimentos em Goiânia, que você tem uma torre que está sendo construída aqui e eu uso o solo urbano público para minha caixa de drenagem. A gente sabe que isso acontece e isso deveria ficar explícito no texto, em que toda a sua água deve ser drenada ali dentro. A prefeitura deve planejar e instalar caixas de drenagem, bacias e poços de infiltração
nas áreas de maior incidência de enchentes, fundo de vale, em torno das nascentes. Essas instalações devem ser realizadas em áreas verdes, como rótulos e ilhas, praças e parques urbanos para a captação da água de chuva. Existe ainda a possibilidade desses jardins filtrantes ao longo das vias, mas é muito complicado a gente instalar em vias já prontas, mas isso para possíveis planos diretores futuros, ainda é muito cedo. Se conseguimos ampliar isso que está sendo feito e tornar isso em forma de lei, isso que foi feito no setor universitário, com jardins filtrantes nas rótulas, você já começa a amenizar um problema de uma cidade construída, né? Uma outra, aqui foi a proposta, em que nós passaríamos de 20% da área do imóvel, o índice paisagístico, com 15% de cobertura vegetal, e a consideração a explicação. A impermeabilidade do solo urbano é causa de grande volume de água que escorre e se acumula das ruas nos dias de chuva forte. A manutenção das áreas permeáveis e a instalação de caixas de drenagem pode aumentar a capacidade de absorção da água do solo urbano, contribuindo na redução do volume de água circulante da superfície. Isso diminui todas essas questões de enchentes, alagamentos e todas as perdas financeiras, se não pensarmos em caráter ambiental, todas as perdas financeiras que a cidade tem todos os anos por causa das enchentes. Esse é um artigo. Posso passar para um segundo? É só para cooperar, porque a gente também, nesse artigo 186, a gente também propôs, né, a manutenção da proporção de 15%, garantido os 5% em cobertura vegetal permeável. A AMA, Gabriel? Isso. Por que não ampliar? Não, essa é uma possibilidade, mas a gente entende da necessidade de infiltração que a gente tem, o problema de recarga do lençol que a gente tem. É uma proposta. Se o grupo entender da possibilidade, a gente não. Eu compartilho com os meus colegas da AMA também, da CEPLAN, para poder se manifestar. Eu não sei, Gustavo, eu peço desculpa, eu não sei se a gente vai fazer no bate-pronto ou deixa apresentar, porque eu ainda acho que a gente está numa convergência ainda, mas tudo bem, desculpa. Eu acho que é melhor deixar ela apresentar e aí a gente desculpa. Discute sobre, né? Fica mais fácil o entendimento. Tá joia. Também não vou fazer pergunta. Quando falar na questão dos grandes estacionamentos, subprograma de drenagem pluvial, por meio das seguintes ações, no artigo 16. Fixar normas para grandes estacionamentos que exijam implantação e adequação de alternativas sustentáveis para a drenagem pluvial. E, então, a gente sugere que seja definido o que é grande estacionamento. Então, que seja definido que a partir de 20 vagas, então, nós estamos falando de grandes estacionamentos. E que seja implantado também no texto do artigo a necessidade de arborização urbana, porque ele fala de implementar alternativas sustentáveis para a drenagem pluvial, não especifica qual, isso é claro, porque essa capacidade de se adaptar às possíveis tecnologias sustentáveis, isso ocorre ao longo do tempo, mas precisa ser sustentável, mas não fala da necessidade de arborização, que é extremamente importante, principalmente numa área completamente pavimentada, como é um estacionamento, né? Para microclima, calor, zonas de calor, esse calor anda, ele vai para outro lugar. Então, a gente gostaria de acrescentar a necessidade e um parâmetro para a arborização urbana. Adriana, eu quero fazer uma entrada aqui na sua fala, só para lembrar para a gente que nós estamos numa cidade, nós vivemos numa cidade muito quente, um clima muito quente. Então, assim, essa necessidade de ter arborização onde tem área pavimentada também é muito importante, assim como essa delimitação do número de vagas para a gente saber o que é grande estacionamento, né? Porque senão fica muito aberto. Fica muito aberto, isso tem que ficar mais claro. E isso, né? E a quantidade de árvores por vaga.
A gente pensa que uma árvore para cada 4 vagas de estacionamento é plausível. E aí penso também que a gente tem que pensar, tem que definir o que é árvore e o que é palmeira, porque senão vamos começar a colocar palmeiras em locais, né, e transformar isso em arborização, coisa que não é. A função é muito diferente do que acontece ali. Então, uma outra sugestão seria isso, definição e critérios do que estão chamando de grandes estacionamentos, a partir de 20 vagas, e uma exigência de arborização com critérios para isso também. Esse é o nosso segundo ponto. Esse aqui ficou sem querer, que eu estava apagando, patrimônio ambiental. Esse aqui é um outro ponto. O Programa de Valorização do Patrimônio Ambiental tem como objetivo, esse é o artigo, e ele foi mantido, como objetivo a proteção, a preservação, a conservação da recuperação da água, do solo, do ar, da biodiversidade, fauna, flora, incluindo a arborização urbana, das interações ecossistêmicas, dos aspectos culturais, etc., e vai falando. E então, ele fala também de requalificar o jardim botânico. Qual que é a nossa sugestão? Qual que é uma consideração aqui? Que não houve nem sugestão, mas é uma coisa que, de repente, poderia ser conversada. Se não há caráter de requalificação definido, sugerimos, no caso, foi a conselheira Maria Esther de Souza, ela falando, sugiro, mas em nome do CAL, sugiro que retire o jardim botânico do item e que um parágrafo seja criado para citar o convênio existente entre a Prefeitura e o Instituto de Cidades e como se deve proceder com relação a esse equipamento tombado. Então, retirar o jardim botânico do item e criar um tópico para ele, então, porque ele é extremamente importante para a cidade, né? Que seja tratado com mais cuidado, com parâmetros próprios para ele. Esse é um outro ponto. Seria já essa previsão do plano. O caldo parece bem. Tem alguém falando? Não, continua então. No artigo 119, parágrafo 6, as áreas verdes definidas como elementos de interseção viária com cobertura vegetal permeável, conforme disposto, esse artigo foi modificado, ele virou artigo 127, definidas como as áreas verdes definidas como elementos da geometria viária com cobertura vegetal permeável, conforme, e então descreve. O que foi sugerido por nós? Sugestão, vou retirar o parágrafo 6 do artigo 119, que considera áreas de interseção viária com cobertura vegetal como APM, e deixar mais claro se isso é apenas sistema viário ou se tem possibilidade de uso. São coisas distintas. Qual que é a argumentação? Percebe-se que o conceito de patrimônio no plano se atém à proteção do monumento, devendo ampliar o texto para garantir a proteção da paisagem urbana. Paisagem urbana, ela integra tudo. Ela integra todos os elementos arquitetônicos, as vias, a arborização, todos os elementos que estão ali, do centro, principalmente. Portanto, sugerimos a inserção do seguinte texto no artigo 137. Integrarão a unidade territorial identificada como área de preservação histórica e artístico, corrigiu o texto original, porque tinha alguns problemas, as áreas dos bens tombados pela União, Estado de Goiás, e então bem como as áreas dos núcleos pioneiro, cuja paisagem é considerada bem cultural e deve receber incentivos e investimentos para sua preservação. Isso é porque as áreas verdes ficou confuso se estamos tratando essa cobertura vegetal como APM e como ela está sendo, como que ela se relaciona com a cidade em relação à paisagem. Então, estão aqui as sugestões. E quando a gente trata de paisagem ambiental em Goiânia, a gente não pode deixar de falar do setor sul também, da proteção que ele exige, né? E com essa possibilidade no plano de remembramento de terrenos de via de grande circulação com terrenos de fundo,
isso pode significar um rompimento muito sério da paisagem, de uma área importantíssima de preservação ambiental para Goiânia. O setor sul é uma grande área de penetração de água, né? De permeabilidade fundamental. Então, a gente tem que estar muito atento a pequenas colocações, artigos que podem romper com isso, não só no setor sul, em toda a cidade, mas o setor sul eu estou colocando aqui especialmente porque é uma área de preservação histórica e ambiental muito importante para a cidade toda. Ana. Oi, senhor. Eu gostaria de dar um pitacozinho aí. Primeiro, pedir para você enviar para nós esse parecer do plano diretor que você realmente está nos mostrando, para que a gente possa fazer um estudo melhor. E segundo, eu gostaria de dar um pitaco. Tem alguém do setor sul aí, parece, falando? Quem é? A Márcia. É a Márcia. Eu gostaria até, vou ver se eu apresento na Câmara um projeto de lei, adote uma praça no setor sul, para que todas aquelas praças sejam adotadas por famílias, que possa realmente mudar o visual, mudar o panorama e realmente mostrar que aquilo ali pode ser preservado, se tornando uma área verde. E podemos plantar bastante árvore ali, ficar bem arborizado, e o pessoal passar a desfrutar daquilo ali. Porque ali ficou realmente, cada praça daquela é um esconderijo de bandido, é criatório de mosquito da dengue, então, de forma que um bairro central, um bairro nobre, realmente com aparência horrível. Então, eu gostaria dessa sugestão para quem realmente mora no setor sul. Paulo, se a gente for pensar bem, assim, o setor sul, ele pode ser tratado como um grande parque urbano linear. Aquelas elas podem ser tratadas como um grande parque com vias, ciclovias, pistas de caminhada para toda a cidade, não só para quem vive naquele lugar lá. Então, é a maneira de ver o setor sul que tem que mudar. Na audiência pública que teve do setor sul, o vereador apresentou como uma área que estava degradada e precisava ser vendida, sabe, para ser cuidada. Não, essa área é pública, né? Ela é da cidade. Então, ela tem que ser cuidada. Se não dá para o poder público cuidar só, fazer associações com a população. Lá no setor sul, a gente tem exemplos, por exemplo, do Bosque dos Pássaros, que a população associou com o poder público e está linda a praça deles. Então, Você poderia me informar quantas praças existem lá? Agora de cabeça eu não sei. Eu tenho aproximadamente. Tudo para o senhor depois. Sim, me faz favor. Deixa eu interromper. Só um minutinho, vereador Paulo. A prefeitura já tem, a CEPLAN já tem um projeto que chama Adote uma Praça, né, certo? Sim. Então, a gente não precisa criar esse projeto de lei, pode usar esse projeto da prefeitura. Podemos. Em relação às emendas e esse documento que a Adriana passou para nós, tem algumas outras emendas também, vou estar te passando hoje, tá? Sim. E aí eu queria pedir, assim, vamos deixar a Adriana terminar, igual eu estava falando, vamos dar um tempo para a Adriana, a gente discute sobre a Adriana, depois vem a AMA, a gente discute, porque senão a gente não vai ter tempo hábil de fazer isso tudo, pode ser? Eu só queria pedir a Vossa Excelência para me desculpar, só entrei na conversa porque outra pessoa já tinha entrado. Tranquilo, meu amigo, tranquilo, não estou brigando não, só tô... É só para a gente ordenar e dar conta de fazer o trabalho bacana. Vereador Gustavo, eu vou só terminar essa fala, porque é uma discussão que a gente tem dentro do CAL já, e agora com a prefeitura, não sei se é de conhecimento de vocês, mas eles estão com o plano de bairro do setor sul. Foi uma das propostas que eles têm para nesse plano, que se usa o plano de bairro. Sim? O que significa? Eu realmente não sei. O plano de bairro é um estudo aprofundado de um bairro que tem características específicas, possa entender como que as coisas funcionam ali realmente. Então, a prefeitura já fez o levantamento de todas as áreas do setor sul, já está conversando com a população, então eles estão com um estudo muito aprofundado. Esse bairro ele é um embasamento para o plano diretor muito importante, e é a primeira vez que se faz isso em Goiânia. Então, a gente tem que estar atento a isso que está sendo feito, porque muita coisa bacana está saindo daí. E o plano de bairro da prefeitura, ele não está sendo ainda, ele ainda não é conhecido. Ele já está quase terminando, eles vão
apresentar, eu tive notícia que já está quase finalizado. Então, é um estudo aprofundado de quase um ano que a prefeitura está em cima só do setor sul. Adriana, se quiser continuar, bem, já te interrompi. Tá bom. Só fechando aqui. Então, no artigo 207, na revisão da Carta de Risco de Goiânia, não consta a questão o item de áreas de inundação. E isso foi o que nós sugerimos que fosse inserido, e não foi, talvez consigamos ainda, porque pela importância, né, de determinar onde estão essas áreas de inundação, como a gente conversou semana passada, porque ela tem que ter um tratamento diferenciado. Essas áreas de inundação, ela tem que ser vista de uma forma, a cidade não é planificada, ela tem pedaços diferentes, topos de morro e tudo mais, e as áreas de inundações, ela não consta nas áreas de risco, e a questão também do córrego Botafogo e sua capacidade de drenagem. Seriam 2 pontos que deveriam aparecer, primeiro, na carta de risco e como elemento de estudo, elemento importante para a cidade, principalmente o córrego Botafogo, que ele recebe uma água gigantesca de uma área muito impermeabilizada, que ele recebe uma quantidade de água enorme. Então, ele deveria ser tratado também e citado na carta de risco. Eu acho que esses são os pontos principais relacionados a essa subcomissão que nós tocamos, que nós pontuamos no CAL. Bom, está aberto a discussão. Alguém quer discutir? Eu vou fechar. Paulo, seu microfone está desligado, amigo. Isso, agora, pode falar, Paulo. Gostaria que o Gabriel, por ser da AMA, e tem um conhecimento técnico mais aprovado do que o nosso, pela sua experiência, eu gostaria que ele desse um pitaco em cima do que foi falado aí referente ao setor sul. Então, vereador, a gente entende da importância urbanística do setor sul, né, e a gente também concorda com a preservação histórica do patrimônio histórico, ambiental e cultural que o setor sul tem. Eu acho que as propostas que a prefeitura tem, e o Jorge pode falar isso melhor, ela hoje converge para o que a população daquela região deseja, né, que é a manutenção do desenho arquitetônico, né, da ideia gênese do que foi a criação do setor sul. E a AMA concorda com essa manutenção, porque a gente entende que é um bairro histórico, cultural, e que tem um patrimônio ambiental a ser preservado. Eu posso fazer ainda mais um adendo? A questão do setor sul, ela não é somente, e somente entre aspas, a questão histórica, a questão esses pontos. Ela tem uma questão ambiental extremamente importante, ela é uma bacia de retenção de toda a região. Ali, são aquelas pequenas praças que absorvem uma quantidade gigantesca de água da região. Então, quando se impermeabiliza esse solo, essas águas vão para onde? Vão para o resto, em forma de inundação, enchente e gastos para os cofres públicos. Eu não estou nem olhando a questão histórica, a questão de identidade cultural de uma cidade, das pessoas, né, que quando a gente perde nossa identidade, a gente deixa de ser, a gente entra em qualquer coisa. A identidade é nossa história. É entrar numa rua e falar, nossa, minha avó fazia isso é um pedaço da gente. Quando a gente perde isso, é extremamente perigoso, né? Mas tem a questão ambiental, que o setor sul é extremamente importante, é uma grande bacia de contenção, de retenção de água, de infiltração de água. Isso tem que ser pensado. Tem que ser pensado. Sim, concordo. Dar um pitacozinho aí. Eu gostaria que houvesse, por parte da Secretaria de Planejamento, da AMA e do CAL, uma fiscalização nos terreiros de cada quintal no setor sul,
que eu tenho certeza que tem muito cimento ali, sabe? E realmente a água que cai em cada quintal não é absorvida pelo quintal, pelo terreno. Ela vai para a rua. E é como diz a nossa amiga Adriana, vai cair realmente na caixa do qual Botafogo se torna pequeno, a quantidade de água, tanto vem do setor universitário, setor Pedro, Vila Redenção, Jardim Goiás, tudo cai ali, o centro de Goiânia, cai tudo ali. Então, realmente, nós temos que ver isso, a consciência de cada um ter no seu quintal. Aqui na minha casa, eu gostaria depois de passar essa pandemia, trazer vocês aqui para vocês verem que de um lado tem grama, do outro tem grama, e minha água aqui não vai para a rua. Não sobra água para ir para a rua. E olha que cai muita água aqui no meu terreno. Em 2016, houve uma tentativa de venda por parte do poder público de áreas no setor sul, que eles chamam de cabeça de quadro, ou áreas inservíveis, né? Isso é um risco muito, muito grande, porque a partir do momento que isso é incorporado, eles estavam vendendo para ser incorporado às casas ou outras utilidades. A partir do momento que isso existe e existe uma impermeabilização do solo, a gente está trazendo um problema grande, como a Adriana estava falando, essa coisa vai crescendo, porque a gente vai perder áreas de infiltração. Então, é outro cuidado que a gente tem que ter, que essas áreas públicas não podem ser vendidas. Mais alguém quer discutir sobre as emendas aí, as sugestões da Adriana? Ver como é que é as coisas, meu amigo Gustavo. O setor sul, com tantas praças, o setor Pedro só tem uma praça que foi tombada aí e tomada pela a Praça da Isidora, que se transformou realmente numa estação do BRT. Nós não temos praça no setor Pedro, um bairro aí com extensão desse tamanho. Ainda bem que nós temos ruas, aí, avenidas largas, por exemplo, a Couto Magalhães, nós temos aí a Leopoldo de Bulhões, nós temos a segunda radial, a terceira radial, pelo menos nós temos o canteiro central, sabe? Porque o resto, meu amigo, é só asfalto mesmo e calçada e pronto. Todo mundo cimentando seus quintal para não ter barro nem poeira, mas sem o barro, sem a poeira, não tem vida, não. Verdade. Gabriel, já que ninguém quer mais comentar, a palavra está contigo. Eu só vou pedir desculpas, porque eu tenho uma outra reunião agora que eu não posso deixar de ir. A Marcinha fica representando o CAL e eu me ausento agora e ela faz tudo lindamente, tá bom? Está muito bem representado. Um compromisso, Adriano, você passar para mim esse relatório que eu pedi, tá ok? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu passei o e-mail para o vereador Gustavo, eu passo para o senhor. Eu repasso para ele agora. Ah, então tá. Paulo, tá bom. pede para Vou postar agora o e-mail meu, viu, Adriano? Vou postar agora porque eu preciso disso aí. Sim, senhor. Apesar do vereador interessar pelo assunto, mas eu tenho uma grande importância e acho que é de grande utilidade para que a gente possa entender um pouquinho mais. Claro, Paulo, porque eu não tinha seu e-mail, amigo. Só passar o e-mail aqui. A Adriana passa para você, relaxa. Estou passando agora para vocês o meu e-mail. Então, muito obrigada. Eu passo logo. Então, muito obrigada, boa tarde, boa reunião para vocês. Bom final de semana para você, querido. O senhor também. Bom, boa tarde a todos. É um prazer novamente estar participando aqui dessa subcomissão, representando a AMA. Hoje, bastante feliz com a companhia de 3 colegas da AMA, a Laura, a Kate e a Patrícia, né? E a gente fez de um formato diferente, vereadores, né? Já que, para facilitar o trabalho de vossas excelências na subcomissão, a gente já apresentou aquilo que era emenda de modificação, aquilo que era emenda de supressão, né, para facilitar o entendimento. Mas eu gostaria novamente de falar o que eu coloquei no começo, é que esse grupo ele teve bastante convergência, né? Então, vereador Gustavo, vereador Paulo, eu acho bastante importante se a gente conseguir convergir todas as demandas, que essa comissão possa apoiar de forma integral esses posicionamentos no plenário, porque vai ser bastante efetivo para a sustentabilidade ambiental do município de Goiânia. E dando prosseguimento, a gente começa no artigo 127, e aí eu deixo também aberto para que, se meus colegas quiserem me ajudar na fala, ficarem à disposição. A gente vai no artigo 127, no parágrafo 1º, e a proposta é de modificação.
né, que são as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação não consideradas como área de preservação permanente, deverão compor o percentual de áreas verdes de que trata o caput desse artigo até o limite estabelecido e serão destinados ao parque urbano, né? E aí eu gostaria do apoio da Kate para nos ajudar, porque assim a gente identificou, vereadores, alguns problemas, né, quanto à questão da exclusão das áreas de várzea, né, da ortofoto de aerofoto de 88, né, e essa aerofoto de 88 ela é extremamente importante para a preservação dos maciços florestais que estão desvinculados das áreas de APP. E Kate, eu gostaria que você pudesse me auxiliar nessa explanação. Se você puder abrir o microfone, por favor. Tá, vocês estão me escutando? Sim. Ah, sim. Gabriel, como você começou a falar pelo artigo, o artigo 127 ainda não está falando das APPs. Você não acha melhor a gente prosseguir e ir discutindo ponto a ponto o que foi proposto para não ficar misturado os assuntos? Tanto faz. Porque aí as APPs vêm a partir do artigo 138. Essa do artigo 127, a nossa proposta foi que, para os remanescentes florestais que não fossem considerados APP, que eles pudessem entrar dentro do índice, né, compor o percentual de áreas verdes, mas as APPs em si a gente não começou a discussão. Então, vamos focar só expõe a necessidade do 127, que aí a gente vai para as áreas de APP. Ah, sim. A necessidade... Essa é uma forma, hoje em Goiânia, com o atual plano diretor, a gente consegue proteger maciço florestal só aqueles que são área de preservação permanente. É aqueles que a gente consegue identificar na aerofoto de 88. Com essa proposta, seria uma forma de proteger os maciços que não estão dentro da aerofoto de 88 e que tem uma conotação importante, seja para aquela região ou para o loteamento, podem ser incorporados à paisagem dentro de uma proposta urbanística, e aí a gente teria maior percentual de infiltração, microclima local mais apropriado, temperaturas mais baixas, umidade maior, porque se tem vegetação você consegue reter melhor esses elementos de microclima. Então, a proposta do artigo 127 basicamente é essa, proteger aquilo que já não tinha previsão, que não tinha previsão legal de proteção. Ok, legal. O segundo ponto, vereadores e todos os participantes, é uma emenda de modificação supressiva para o artigo 138. Se mantém, né, as faixas bilaterais de 100 metros do Meia Ponte, do Anicuso do João Leite. Entretanto, né, tinha uma proposta de equiparar o plano diretor nos mesmos moldes do Código Florestal de 2012. E a nossa proposta é que a gente possa manter, assim como estava estabelecido no antigo plano diretor, na 171, que era a manutenção das áreas de APP, tanto do Anicuns, como do Meia Ponte, como do João Leite, 100 metros, a partir da cota de inundação e a manutenção das áreas de APP de 50 metros. Aqui cabe uma reflexão, vereadores, que o Código Florestal ele reduziu para 30 metros, entretanto, baseado na Lei Complementar 140, que estabelece as competências, né, o município ele tem a capacidade de ser mais restritivo, nunca mais permissivo, mas restritivo. E a gente entende pela morfologia de Goiânia a necessidade da gente manter essas áreas de APP, né, 100 metros para os principais mananciais, 50 metros para os outros mananciais, a partir da cota de inundação. E aí, já andando um pouquinho para facilitar, e agora eu abro minhas colegas, a necessidade da gente manter, né, a preservação dos topos de morro, né, e das encostas. Por quê? Porque a proposta
que se desenhou, ela também estava baseada no Código Florestal, e o Código Florestal reduzia para 17 graus, né? E a nossa proposta é que é 17%, e a nossa proposta é que a gente possa manter 30%, porque se a gente for pegar, Paulo, e gostaria muito que você entendesse isso, se a gente pegar a proposta que veio do Código Florestal, simplesmente Goiânia não tem nenhum topo de morro, nenhuma área declivosa de preservação. Então, a gente entende da necessidade de se manter as áreas de APP de fundo de vale, as cotas de inundação, as áreas de APP dos córregos das vicinais, né, de 50 metros, 30% das encostas e estabelecimento da delimitação dos morros, porque aí a gente conseguiria manter a preservação. Eu entendo que é um ponto bastante sensível da discussão, porque hoje, se você for observar o layout de Goiânia, as áreas esparsas que a gente tem hoje para ocupação são essas áreas, né? Topo de morro, áreas declivosas e o fundo de vale. E eu penso, assim como eu falei na reunião passada, que a gente está num momento de transição bastante importante, né? Goiânia, ela está no caminho de desenvolvimento, de cópia do que aconteceu há 20, 30 anos atrás com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Belo Horizonte. E Goiânia, por ser uma cidade SES, né, Cidades Emergentes Sustentável, ela está inserida dentro de um contexto de modificação, e eu acho muito importante, nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente não copiar os mesmos erros que São Paulo, que Belo Horizonte e que o Rio de Janeiro fez, que é ocupação do fundo de vale, retirada das cotas de inundação, a permissão da ocupação de topo de morro, porque as consequências a gente viu de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, é muito importante essa manutenção conforme a gente está propondo aqui. Kate, Laura, Patrícia, alguma colocação? Só lembrando que a sugestão que foi colocada em pauta, que é alinhar o plano diretor ao Código Florestal, já traz problemas gravíssimos que já foram sinalizados na aprovação do Código Florestal. Em 2012, os cientistas do Brasil inteiro e as maiores universidades do país se reuniram para mostrar cientificamente que o que estava sendo proposto não tinha fundamento nenhum. Porque qual que é o fundamento da lei? A lei tem que garantir a existência daquilo que a gente está querendo proteger. E aí, da forma como o Código Florestal foi proposto e depois foi aprovado, eles excluíram a proteção de áreas de várzea, que seriam aqueles brejos que ficam na margem, né, de córregos e ribeirões. Eles excluíram a proteção, porque diz que a área de preservação permanente vai começar a partir da margem e não a partir da área inundável. Isso é gravíssimo, porque na prática, se você for pensar em Goiânia, por exemplo, vai ter local ali na margem do meia-ponte que o empreendedor vai aterrar o brejo para conseguir construir, ou ele vai ter que drenar muita água. Isso daí, além do efeito do impacto ambiental avassalador, é ruim pensar que pessoas podem morar num lugar como esse. Então, o que a gente propôs e a não concordância em alinhar com o Código Florestal, entre um dos problemas, entre muitos problemas que o Código Florestal tem, esse é um dos mais graves: excluir a área de várzea. E aí, só lembrando que essas áreas de várzea, elas têm um papel ecológico fundamental, que aqui eu vou citar os dois que são muito proeminentes, porque a Goiânia tem enfrentado crise hídrica no período de estiagem e tem enfrentado eventos de inundação no período de chuva. Essas áreas de várzea, se preservadas, garantem que a água fique retida nesses brejos no período de estiagem, e no período de inundação, essa mesma várzea dissipa a força das águas, ela retém uma parte da água das chuvas e impede que os loteamentos ali do entorno sejam inundados e que as pessoas tenham prejuízos financeiros, materiais, e o mais grave deles, que é a vida, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Ô, Gabriel. Oi. Gabriel, você conhece a Vila Santa Helena?
Se você falar o local, às vezes eu conheço, de nome eu não estou lembrando, não. A Vila Santa Helena ali era um brejo. Ali cavava meio metro, estava na água. Eu não sei como é que eles conseguiram acabar com o brejo, que ali era um brejo. Na minha infância, eu tomei banho ali, a gente fazia um poço lá de água preta, água barrenta. Quer dizer, é a Márcia que está falando? Kate, você é Kate, da AMA? Isso, sou da AMA. Você está de parabéns, porque nas laterais do colo, quando dá aqueles brejos, é aquilo lá que segura a água do rio. Ali tem várias nascentes que preserva e corre para o rio. Então, quando acaba com isso, é claro e evidente que não vamos acabar com as águas do rio, vai secando. O que está acontecendo com a minha ponte? Ele nasce em Itaúsul, vai descendo, passa ali em Umas, passa em Brasa Branca e vai chegando no Santo Antônio ali, ele vai diminuindo a água ao invés de aumentar, porque primeiro que eles estão acabando com as margens do rio, ao invés de fazer plantio de árvores, estão realmente limpando para fazer irrigação de grama, essas coisas. Então, de forma, ou nós vamos ter responsabilidade quanto a isso, ou vamos acabar com a água. E olha, como você falou, na seca falta água e nas águas sobra água. E nós não sabemos controlar isso. É necessário que nós tenhamos responsabilidade, nós pensamos no amanhã, porque é o que eu falei aqui, por exemplo, nós temos aqui mais de 1 milhão de metros quadrados de área verde no Jardim Botânico, até me falaram aí sobre o Botânico. E se eu não brigo, minha filha, já era. As empreiteiras já tinham construído os seus paliteiros em redor do Botânico todinho. Foi a minha lei de 350 metros que proibiu eles construir prédios. Mas ali, eles já tinham comprado a maior parte, viu, Gustavo? A maior parte dos lotes em torno do Botânico já tinha sido compro para construir os paliteiros. Infelizmente, eles deram com o burro na água. E graças a Deus fui alertado, e graças ao Paulo Garcia, que Deus dê para ele um bom lugar no céu, porque ele me ajudou a salvar o Jardim Botânico. Ele sancionou a lei proibindo. Então, de forma que, viu, meu amigo Gabriel, nós temos feito um trabalho, você acompanha, eu, tanto você como o Gustavo, nós temos feito aí um trabalho de conscientização, procurando nas nossas nascentes, para que nós possamos ajudar a preservar. Então, de forma que é isso aí, cara. Agora, viu, Gustavo, você convidou o Luziano menos uma vez para participar dessas nossas reuniões? Gustavo? Como é que é, Paulo? Como é que é? Você convidou o doutor delegado Luziano, que é do meio ambiente, para participar de algum... Convidamos, cara. Ali em cima, na cabeceira do Anicuns Macambira, eu vi ele mostrando uma matéria lá, uma cachoeirinha linda. Eu não sei se ainda existe isso lá. Quero até fazer uma visita lá. Eu gostaria que convidar o meu amigo Gabriel e você, e quem quiser, assim, para nós fazer uma visita lá, que parece que é muito bonito ali, bem no começo, do lado esquerdo ali, sim, antes da rua, abaixo da rua Rio Verde. Iremos com o maior prazer. Eu acho essa menina aí, como chama? Kate. Você está com razão e tem meu respeito. Okay. Obrigada, vereador. Aí, dando continuidade aqui, no inciso 8º, as áreas declaradas de interesse social por ato do chefe do poder público, mediante estudo prévio técnico do órgão municipal competente, desde que destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. E por que da importância de se definir essas áreas de interesse social a partir do estudo prévio? Justamente para a gente evitar a ocupação de áreas sensíveis, né? Para que a gente possa proteger as veredas, para que a gente possa proteger, né, as coberturas vegetais, assim como estavam determinadas ou colocadas na ortofoto de 88. Então, é muito importante. Eu sei que o interesse social ele tem um cunho, né, bastante importante para promover a ocupação. Eu, particularmente, trabalhei quase 3 anos na regularização fundiária, e essa área de interesse social é importante para a gente não fazer uma gentrificação da nossa cidade, mas a gente entende que para você determinar uma área de interesse social é preciso ter um estudo prévio ambiental para que a gente não possa cometer o erro de colocar uma população de baixo poder aquisitivo numa região, às vezes, imprópria ou que tenha problemas de ocupação, não é? E aí a gente vai seguindo. Gabriel, você tinha falado um pouco, né, já sobre as áreas de topo e encosta de morro, alinhar, e mais uma vez eu alerto que alinhar o plano diretor de Goiânia ao Código Florestal significa dizer que nenhum morro dentro de Goiânia será protegido, porque naqueles parâmetros que o Código Florestal estabeleceu, não existe nenhum declive com aquele parâmetro, não existe nenhum morro
com aquele tamanho. Significa dizer que Goiânia não vai ter nenhum morro protegido mais, nem o Mendanha, nem o Além, nem o Santo Antônio, nenhum desses morros cai dentro dos parâmetros do Código Florestal. É muito difícil até a gente pensar em um alinhamento que não foi verificado para a realidade de Goiânia, porque a gente está no meio do Planalto Central. A nossa cidade é muito plana mesmo, mas as poucas ondulações, os relevos que nós temos, são protegidos com a legislação atual, com a legislação com que o Código Florestal propôs, que já não servia nem para lugares como São Paulo, que tem o relevo extremamente acidentado, nem lá em São Paulo ele consegue proteger. Agora, vocês imaginem esse cenário aqui em Goiânia, que é extremamente plano. Significa dizer também que essas áreas de topo e essas áreas de encosta, se elas vão poder ser construídas, se a gente vai poder lotear essas áreas, é menos áreas de recarga. Geralmente, esses relevos são a base da bacia hidrográfica, são as áreas mais importantes de captação. Se a gente impermeabiliza essas áreas, é menos água indo para o lençol freático, é mais crise hídrica no período de agosto em diante, que é o que tem acontecido conosco, e muitas vezes isso não é informado. Fica parecendo que o problema de abastecimento da cidade é por causa da estiagem. A estiagem é comum, a gente passa por ela, quem nasceu em Goiânia sabe que ela existe desde sempre. O que tem acontecido é que as áreas de várzea, essas áreas que é o que a proposta está querendo excluir, e os topos de morro, áreas de recarga, foram impermeabilizadas, ou as áreas onde antes era de infiltração e hoje está compactado, seja e pavimentado com asfalto ou cimento, se a água não entra, ela evapora. Ela pode, inclusive, deixar, se ela evapora, a gente não garante que ela vai precipitar em Goiânia, ela pode precipitar em qualquer lugar. Então, não ter área de vegetação aqui, nos únicos lugares que a gente consegue manter, que são as áreas de preservação permanente, significa pensar numa cidade que não está garantindo a segurança hídrica de gerações futuras e nem a nossa segurança, porque é a curto prazo. O efeito de um cenário desse é a curto prazo, não é a longo prazo, não. E aí, continuando aqui... Quero dar um pitaco aí, meu amigo Gabriel, dentro do assunto que ela falou. Agora, minha Ela falou no morro do Mendanha, falou nos outros morros, mas esqueceu o Serrinha, que foi o primeiro morro que o Pedro Ludovico subiu com o seu cavalo, e que lá, eu gostaria de saber quem que é o responsável pela implantação daquelas antenas que tem nas TV, de todos os lugares, em todos os morros da capital. Que eles não dão manutenção, eles não ajudam a preservação, não fazem um alambrado, eles não fazem plantio de árvore natural, de cerrado. Então, estão tendo um lucro e não aplica nada dentro do meio ambiente. Qual que é a contrapartida desse pessoal que acaba com a vegetação, como diz bem a nossa amiga Kate? Me perdoa, Kate, mas o cara que tem 73 anos não pode guardar o nome. Então, Gabriel, me explica quem é que dá essas autorização para esse pessoal implantar essas antenas e que não cuida do meio ambiente? A Kate também pode contribuir. O Morro do Mendanha, ele era de tutela do Estado, né? Inclusive, a gente fez uma parceria recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, para a implantação de um... Gabriel, eu e o governador Paulo Magalhães fomos lá no dia que ia iniciar a construção desse parque, né, Paulo? Com Vilmar Rocha. E ficou Inclusive, eu tenho autorização para o parque, tem um orçamento, foi feita a licitação, mas, infelizmente, um governo sai, entra outro e ninguém dá prosseguimento à obra. Quer dizer, eu estou brigando por isso desde que eu nasci, eu venho brigando. Desde o governo já Feliciano, que o Serrinha está sendo destruído e ninguém... Aliás, na TV agora está bem ali com a sua torre lá e não é capaz de cuidar. Vamos ver agora se seu governador vai resolver o problema. Adão é brão, vai resolver sim, se Deus quiser. Então, aquela área há um compartilhamento de responsabilidades. Então, Vossa Excelência sabe, ela é de gestão do Estado, e aí fez uma parceria com o município para a implantação de um parque, só que, infelizmente, ainda esse parque não foi implantado. Dando continuidade aqui, a gente vai para a emenda do parágrafo 3º do artigo 142, não é? Que ele... Deixa eu só diminuir aqui.
que ele fala no parágrafo 3º, no caso do plano de manejo de que se trata o parágrafo 2º desse artigo, estabelecer zona de amortecimento. Este poderá prever parâmetros urbanísticos diferenciados capazes de mitigar sobre a área do parque. E aí eu gostaria de abrir a discussão, porque uma coisa que me chamou a atenção nessa área de zona de amortecimento é que lá dentro do ordenamento territorial, Gustavo, Paulo e todos os colegas, estavam ocorrendo discussões quanto ao uso adequado dessas áreas, né? E aí, se a Kate quiser continuar fazer uma explicação sobre a importância da zona de amortecimento, a grande questão, só para antes eu passar da Kate, Gustavo, vereador e todos os colegas, a zona de amortecimento ela minimiza uma coisa chamada efeito antrópico, né? Efeito de borda, que é a ação do antrópico sobre a vegetação. E a ideia da preservação dessas áreas é que a gente possa manter a variabilidade genética, né, a variabilidade de espécies. Quando você tem um efeito antrópico, né, o efeito de borda, você começa a perder variabilidade das espécies, e isso a médio e longo prazo é ruim para a preservação da biodiversidade. Compromete a cadeia de vida. Isso. Aí a proposta, né, de que o plano de manejo pudesse estabelecer novos parâmetros urbanísticos na zona de amortecimento era realmente propor algo efetivo, porque como que é hoje em Goiânia? Os parques que têm plano de manejo estabelecem, por exemplo, no entorno do Areião eu tenho 100 metros de zona de amortecimento. Tá, mas e o que tem dentro dessa zona de amortecimento? O que eu posso e o que eu não posso? O plano de manejo normalmente pode fazer esse disciplinamento de uso e ocupação. E é o que a gente está propondo, que ele possa fazer. Porque se a gente pensar que não vai mudar parâmetro urbanístico, por exemplo, percentual de infiltração, grau de ocupação de lote, qual que é o propósito? É letra morta na lei. Não existe propósito de existir algo que na prática não muda em nada. Ok? E aí, dando continuidade aqui, né? A gente... Deixa eu só minimizar aqui. A emenda que modificativa para o caput do artigo 187 e supressiva para os incisos 1º e 2º e o parágrafo 1º do artigo 187 do projeto de lei. E aí ela coloca, artigo 187, para as novas edificações no subsolo do município de Goiânia, fica proibido o rebaixamento do lençol freático em caráter permanente, né? Então, essa é uma demanda muito grande da nossa sociedade, vereadores e colegas, porque o rebaixamento do lençol traz um problema seríssimo, o rebaixamento do lençol permanente, né? Seríssimo, né? A gente tem alguns estudos, a própria UFG fez, por exemplo, no Parque Flamboyant, que você diminuiu a recarga do lençol freático, então a tendência no médio e longo prazo é que o córrego do Parque Flamboyant seque, né? E o vereador Gustavo aqui faz parte do comitê de crise hídrica do Meia Ponte. A gente está com um problema de escassez hídrica aqui na região metropolitana, especificamente em Goiânia, muito intenso. E rebaixar o lençol ou fazer o rebaixamento permanente, né, se mostrou não efetivo. Né, se mostrou não efetivo. Inclusive, só para me delongar um pouquinho mais, no ano passado a gente teve um seminário com os maiores pensadores de drenagem urbana do Brasil, né? E há um consenso, né, que o rebaixamento permanente ele é problemático para a estruturação da cidade, né? Então, é bastante importante que vocês entendam que não é que a gente está tentando travar o desenvolvimento, mas, na verdade, a gente está querendo trilhar um único caminho de sustentabilidade. Se alguém quiser compartilhar, está aberto a palavra. Posso falar, Gabriel? Por favor. Eu fiz uma emenda, realmente, proibindo garagem subterrânea por causa disso. Eles não querem nem saber se é área de preservação, se tem nascente ou se não tem. Então, as garagens, acontece que eles perfuram e jogam água, como está acontecendo no Jardim Goiás. Corre no asfalto, na beira do meio-fio, cai na boca do lobo, vai para Meia Ponte.
No Alto do Bueno, a mesma coisa. Aqui no setor Pedro, no setor Bela Vista, a mesma coisa. Então, de forma que nós estamos com essa emenda proibindo construção de garagem, porque se não fizer isso, eles vão perfurar e vamos atingir o lençol freático. Então, nós temos esse cuidado. Eu não sei se já tomaram providência ali no fundo daquele hospital Lúcio Rebelo. Ali tem uma vazante de água extraordinária e que corre de 5 em 5 minutos, ela jorra água no asfalto. Então, quer dizer, isso tem que acabar, nós temos que ter responsabilidade. Ou façamos isso, ou é o fim da humanidade. Aliás, a pandemia já veio aí para dar um recado. Nós estamos fazendo coisa errada demais nesse globo. Então, é necessário ter responsabilidade. Então, de forma que a minha parte, com o apoio do meu amigo Gustavo, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente, nós estamos fazendo tudo que podemos. Só para eu encaminhar aqui. Tá. E aí, uma coisa que tem que ficar bastante claro, a gente suprimiu um termo que a gente que tinha lá na proposta, que eram tecnologias alternativas. E a gente entende tecnologias alternativas. O que se entenderia por tecnologias alternativas? Isso ficaria vago, né? E ficando vago, prejudicaria a análise dentro do processo. Então, a nossa proposta é que fique o texto dessa forma, que proíba o rebaixamento permanente e que a gente tem um apoio da sociedade porque a gente está pensando o seguinte, na resistência desse solo, na permeabilidade, na manutenção dos ecossistemas, ok? Eu vou ter que pedir um auxílio da Kate ou da Patrícia, porque a gente vai ter uma reunião de emergência aqui agora, eu fui convocado pela presidência e eu vou precisar sair. Patrícia e Kate, vocês tem muito mais capacidade técnica de fazer a continuidade desse trabalho, e só antes de eu sair, vereadores e caros colegas, a gente, da importância de todos nós aqui, vereadores, poder encampar essas propostas e levar para um plenário, não como uma proposta que está travando o desenvolvimento, eu faço uma reflexão muito grande sobre isso. Todas as legislações ambientais que venham trazer um ordenamento claro, às vezes ela é considerada como um entrave. E aí a própria Constituição Federal, né, e a Política Nacional de Meio Ambiente, ela deixa muito bem claro que um direito constitucional não sobrepõe o outro. Então, a gente tem o direito ao constitucional econômico, social, mas a gente também tem o ambiental. E nada melhor, ou desculpe o termo que eu estou colocando, mas nada mais claro da gente estar vivenciando isso na prática com essa pandemia, que são as consequências dos impactos ambientais. Eu não gosto de ser ufanista, mas eu queria deixar isso claro, que todas as ponderações e colocações que estão sendo aqui é justamente para melhorar a sustentabilidade. E, em hipótese nenhuma, é travar o desenvolvimento. Pelo contrário, é trazer sustentabilidade para Goiânia. Uma cidade mais sustentável, ela tem um valor econômico maior, mais aquisitivo, uma melhor qualidade social. E todo mundo ganha com isso, ok? Continua daí, Kate, Patrícia, eu parei no artigo 187. Me dá a mão pitaca aí, Gabriel. Quando eu vejo você falar isso, eu fico tão entusiasmado. Nosso presidente Bolsonaro, ele adora o meio ambiente, tanto que o pessoal está desbravando totalmente, desmatando o Amazonas. É o criador de gado, é o plantador de soja, é o garimpeiro, é o madeireiro. E aqui não é diferente. Os empresários nessa cidade que mandam nessa cidade. Então, ou nós botamos freio nesses empresários para respeitar o meio ambiente, que se deixar eles construir dentro do rio, dentro da água. Aliás, você sabe me informar alguma coisa sobre a vereda dos Buritis? Eu até fiquei devendo isso para me mostrar na próxima edição, fazer a filmar lá para mostrar. Eles foram fazer a água pluvial lá, deu na água. 2 metros, 1,5 metro deu na água, estão lá. Não sei como é que eles fizeram para fazer a drenagem. Então, de forma, meu amigo, aqui nessa cidade, o Viu Metal fala alto. A lei está aí para ser obedecida, mas quando o poder econômico chega, meu amigo, as coisas acontecem. Querendo ou não querendo. Agora, eu estou na Câmara, cadê os vereadores que estão participando do plano diretor? Onde estão eles? Te pergunto, são 35 vereadores, todas as comissões têm 7 vereadores, por que a nossa só tem que ter 2 vereadores? Tem comissão que nem presidente de comissão tem, cara. Que plano diretor é esse que nós vamos discutir? Então, vocês vão me desculpar, eu estou encerrando a minha participação política na Câmara Municipal, é o último mandato meu, não quero mais, de decepção. O cara luta para ganhar uma eleição, depois não tem responsabilidade de cumprir o juramento que fez perante a Constituição brasileira, de legislar, fiscalizar e cobrar resultado para a população. Não comparece às sessões.
Então, de forma que eu fico muito satisfeito, meu amigo Gabriel. Mas, infelizmente, eu me lembro muito bem que na construção do Nexo, né, ali na Avenida D, eu estava na sala do Jurunda quando a representante da AMA foi lá levar para ele a licença ambiental, num lugar que não tem realmente não tem condições de estacionar, de chegar, de sair e construir um prédio daquele tamanho. Então, de forma que aqui nessa cidade, meu amigo, o Biometal ainda fala alto, mas comigo não. Ok, eu agradeço as palavras. Um abraço pessoal, e até mais. Continuem daí. Patrícia, qualquer coisa, a Georgia também tem um arquivo, ela pode compartilhar. Um abraço, até mais. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela presença. Ok, eu estou fazendo uma aposta aqui agora. Lá onde o seu Elésio, como é que chama? Elésio, com o JS da Friboi, se fizer aquele bico ali, permite construir um prédio daquela altura, daquele tamanho, sem um impacto ambiental, sem impacto de vizinhança? Eu quero saber se o plano diretor permite isso, num bico daquele que não tem saída nem chegada. Perto do Friboi? Não, minha querida, aqui no Poço Ratinho, na Avenida D, aquele empreendimento. O prédio da Nexus. Ah, sim. Isso. Você acha que é um lugar razoável? Não é um lugar razoável. O plano diretor permite aqui lá, cadê a Marta? Martinha, você, Martinha, que é uma pessoa que conhece o plano diretor, decorado, salteado de cor. O que acontece? Ali é permitido construir um prédio daquele tamanho. Ali não é um prédio, não. Ali é um empreendimento grandioso, num lugar que não tem entrada e nem saída. Faz favor, tá dentro do plano diretor isso, Marta? Dentro do plano diretor estão os parâmetros urbanísticos definidos para cada unidade territorial do modelo espacial. Naquela bifurcação ali, é permitido, é uma área de alta densidade. Estou fora, não vale a pena discutir com o plano diretor. Eu posso terminar, vereador? Eu posso terminar? Eu posso terminar? Mas depois dessa você falou para mim, eu estou abismado. Não, é permitido desde que ele atenda, evidentemente, né, faça um relatório de impacto de vizinhança e de trânsito, né, que defina quais são as medidas, né, coibitivas com relação a monitorar essa densificação construtiva naquele ponto. Agora Inês é morta, né, ele tem um relatório de impacto ambiental aprovado, ele tem um relatório de impacto de vizinhança aprovado, tem um relatório de trânsito aprovado. Vizinhança, eles conseguiram fazer um relatório. Eu não vou discutir isso, porque a obra está em pleno vapor. Se a prefeitura não usou os seus mecanismos legais para coibir, o senhor vai fazer pergunta para mim como se estivesse fazendo pergunta. Não, eu só vai me perdoar, eu fiz uma pergunta pelo conhecimento que a senhora tem referente a essa questão. Eu estou te dizendo que eu conheço. O que eu conheço é isso, vereador. Nada mais além disso. O impacto de vizinhança, eles falsificaram a assinatura. O Elias Vaz, eu e o Giovanni e o Djalma Araújo entramos no Ministério Público. Só que o poder econômico fala alto mesmo, eles estão construindo em pleno vapor, mas eles falsificaram as assinaturas. Um cara só assinou por 130 pessoas. Isso foi claro e declarado abertamente. Então, de forma que eu fico aqui me perguntando, como diz aí o nosso amigo Gabriel, eu tenho outro compromisso sério, eu também tenho outro compromisso. Eu tenho vários compromissos sérios, mas estou aqui. Enquanto não terminar essa audiência, eu não saio, porque eu tenho um compromisso com vocês e tenho compromisso com a sociedade. Isso que eu pergunto a quem realmente participa dessas comissões, dessas supercomissões. Então, você vai me perdoar, Martinha, eu sei que é uma pessoa maravilhosa, você me perdoa, mas eu estou irritado, porque quando fala impacto de vizinhança, o cara falsificou. Tem até uma famosa, como chama, meu Deus do céu, uma famosa arquiteta, ela falou para mim, Paulo, eu não fui consultado e ninguém do meu prédio foi consultado. Quer dizer, faz as coisas assim, a toque de caixa, e realmente as coisas acontecem a rivilheira. Infelizmente, é isso aí. Me perdoe todos aí, minha discussão, mas eu estou irritado com essas coisas erradas que acontecem. Pode falar, gente, ficou todo mundo mudo. Gente, eu não estou conseguindo fazer o compartilhamento da tela. Não sei se você tem o documento aí, se você consegue fazer.
Eu não tenho, eu não tinha aberto o documento, Presidente né? Gustavo, Oi, Estou Selamar. falando aqui com o Diógenes, só um minutinho, que ele está tentando. Tá Tá. bom. Fala, Selamar. não, só para considerar que a gente não entrou antes, porque estava tentando até agora, toda a nossa equipe não recebia link. Nós tentamos aí com o pessoal da TI, também não recebemos. Liguei na presidência lá, não tinham conseguido. O presidente Ô, da comissão, Selamar, por que você não me ligou, amigo? Eu tinha ela aqui, ué. pois eu não tinha o seu telefone aí, até Aí é difícil. e nós estamos tentando até agora que eu consegui retorno e entrou, e a gente entrou até. Que houve aí? Selomar, quem que é o a gente responsável por hoje esses aqui? links? Selomar, quem que é o responsável por esse link? É o Mike. Ele tem que ter responsabilidade. O pessoal aí da técnica da TV Câmera. Aí. São pagos para fazer isso, e bem pago. Tem que dar realmente condições de vocês entrar no link, tranquilamente. Não conseguimos, não estavam conseguindo receber. Mas parabéns por ter chegado atrasado, não importa, não. Mas assim, a gente nunca recebeu, e só nessa aqui a gente ficou chateado. Você não vai perder nada, tá tudo gravado, é só assistir. Já cortei o ponto dele, Gustavo. Viu, Selamar? Cadê o Silvio? Então, o Silvio também estava tentando Silvio entrar agora. Acabei de liberar aqui para a equipe toda, que a gente tem o contato de uma lista, né? Liberei o link. Vamos ver se o pessoal entra aqui agora, no finalzinho aqui. Tá bom, Patrícia, você vai apresentar alguma coisa? Consegui, acho que eu consegui. Vocês estão vendo? Então, estamos vendo. Deixa eu então continuar de onde que é visível. Está visível na tela. Ah, sim. Então, vou continuar de onde o Gabriel tinha parado. No artigo 187. Não, 177, eu acho. Se eu não me engano, pelo menos o arquivo que está comigo, esse artigo 187, a sugestão, né, do artigo 187, de proibir o rebaixamento em caráter permanente, foi a nossa última sugestão. Isso, foi mesmo. Aí, dentro das propostas, né, que nós fizemos, essa foi a última proposta. A nossa maior preocupação, inclusive, era em relação ao que foi proposto sobre as áreas de preservação permanente. Entendi. Kate, tinha um outro artigo também, acho que esse que eu te enviei não é a última versão, com relação a esse artigo 187, a nossa proposta é de supressão do parágrafo 1º dos incisos 1 e 2 do artigo 187. Por quê? Porque o artigo 187 do projeto de lei complementar, ele já proíbe o rebaixamento permanente do lençol. Só que tinha uma possibilidade de fazer esse rebaixamento por meio de tecnologias alternativas. Depois verificou-se que o recomendado seria realmente proibir, né? Que não fosse feito nem por tecnologias alternativas. E a última sugestão, a última recomendação de aperfeiçoamento do texto foi com relação ao artigo 290. Não está aí no seu documento, Kate. Mas sim, então esse... falar do que a gente tentar de novo fazer o compartilhamento geral aqui. Certo. Só estou achando que o artigo 290, no projeto de lei, fica mais fácil para falar sobre as alterações. O artigo 290, ele altera o artigo 17 da Lei 9.511, que é a lei que trata sobre o sistema de drenagem, né? Sobre a drenagem no município. Ele altera o artigo 17. Na nossa proposta, a nossa proposta é de alteração do caput do artigo 17 dessa lei 9.511, que é uma alteração feita por meio desse projeto de lei aí, do plano diretor, né? No caput, no inciso 1º, que passaria a ter a seguinte redação: fica estabelecido o índice de controle de captação de água pluvial
a ser calculado em relação à área impermeabilizada do terreno e cumprido por meio de estruturas de infiltração e de recarga do lençol freático para todos os imóveis da macrozona construída nos termos a seguir. Para cada 200 metros quadrados, 1 metro cúbico de caixa de recarga. Caixa de recarga. O que alterou aqui é que antes, né, na minuta, no projeto de lei, consta que seria que o índice de controle de captação de água pluvial para todos os imóveis da macrozona construída seria esse de 1 metro cúbico para cada 200 metros quadrados de área impermeabilizada, só que fechava para o uso de caixa de recarga ou caixa de retenção, né? E agora abriu para estruturas de infiltração e de recarga. É a terminologia, né, do sistema que vai ser exigido. Quer fazer alguma consideração, Kate? Por que houve essa alteração? Por que houve essa alteração? Era justamente porque a gente observa muito lá na AMA os problemas de que as propostas, seja de loteamentos ou seja de prédios, na prática, o que a gente está vendo é uma redução muito drástica de área de infiltração, que está repercutindo no que eu já mencionei para vocês, que é a diminuição da recarga do lençol freático, o aumento, né, da temperatura, porque se você impermeabiliza o solo, não tem vegetação, e aí a gente não desconsidera o microclima. Então, a proposta de aumentar esse índice era pensando nisso, área infiltrável, maior recarga do lençol. Se você tem mais possibilidades de dispositivos aí, caixa de recarga, caixa de infiltração, são mais modalidades para amplificar essa infiltração dentro do solo. Seria isso, são essas as recomendações. E a Patrícia tem uma das emendas aí que eu não sei se foi discutida, porque a gente falou dela quase que por cima, que foi a de manter a aerofoto de 88 para que a gente continuasse protegendo o maciço florestal. Eu também acho importante. Pode subir o documento aí que dá para ver. Essa daí do inciso que está mostrando na tela, né? Aí no inciso, que aqui no documento que eu tenho, aí ficaria que é a redação do plano diretor atual, né? As áreas cobertas com floresta ou outras formas de vegetação nativas identificáveis na aerofoto de 88. Continua sendo uma modalidade de área de preservação permanente. E aí eu abro um parêntese para enfatizar a importância da gente ter modalidades diferentes de proteção na cidade. Não adianta garantir vegetação só na margem de córrego ou no entorno de nascente, porque entorno de nascente preserva um tipo de biodiversidade, margem de córrego, outro tipo de biodiversidade. E a vegetação de mata seca, que é o que nós conseguimos proteger com a aerofoto de 88, preserva outras categorias de biodiversidade que são extremamente importantes. Dentre elas, eu vou mencionar os polinizadores, sem os quais não existe agricultura humana. Sem a abelha, por exemplo, que vive nesses ambientes, não existe agricultura humana. Daí a importância da gente pensar que a cidade e o meio urbano também retém processo ecológico. A gente não tem que resguardar essas funções só no meio rural, como se lá no meio rural a gente preservasse qualidade de vida e no meio urbano a gente não preservasse qualidade de vida. Não existe essa segregação. A gente precisa manter esses parâmetros em ambos os locais. Kate, você não acha que essa foto aérea de 88 não é uma foto muito antiga para a gente para a tela como parâmetro? Não existe, não tem uma outra didática, não tem outra forma, porque é um negócio que houve muitas modificações, né? Não sei se essa foto de 88 já serve como referência para nós, porque se a gente for pegar de 88 para cá, eu acho que 90% das coisas foram mudadas.
Vereador, aí assim, eu vou falar da minha experiência, inclusive dentro da AMA, são 10 anos de AMA, não são poucos os remanescentes que nós conseguimos identificar em Goiânia, que estão na aerofoto de 88 e que foram protegidos por causa dessa identificação, e alguns que a gente identifica que é APP, mas não consegue proteger, porque ou porque a fiscalização e o monitoramento não tem braços suficientes para isso, mas que a gente consegue penalizar, seja administrativamente, e algumas vezes esse imbróglio vai para o judiciário, mas não fica impune, porque a gente tem um elemento na lei para cobrar. Sem essa proteção, significa dizer hoje que maciço florestal, no entorno de nascente e fora de margem de córrego, não tem proteção nenhuma na cidade. Inclusive, eu já ouvi de empreendedor na AMA que eles aguardam só a modificação do plano diretor para desmatar. Sim, não, mas eu tinha uma outra visão aí em relação a essa foto. Eu achava que era muito antiga e não dava para se ter uma noção. Claro que houve realmente muita modificação, houve muito desmatamento, mas eu acho que seria uma foto muito antiga para a gente ter ela como referência. E aí, quando eu te perguntei, era para saber se tinha uma outra forma realmente da gente ter vamos dizer, esse banco de dados, né? Então, hoje vereador, não, vereador. Pois não. Desculpa, Kate. Deixa eu só colocar aqui. Quem está falando? Eu estou querendo fazer uma observação de caráter de referencial histórico. Certo. Eu felizmente, né, eu comecei a trabalhar em Goiânia e trabalhei junto na produção do Plano Diretor de 1972. O senhor há de convir que, naquela época, nós tínhamos um imenso território, uma imensa cobertura vegetal, os veios d'água, eles eram afrados assim, no território como um todo. Com a ocupação territorial, né, a gente conseguiu, pelo menos, legitimar essas faixas que o discurso da Kate e do Rafael, ele se sobrepõe a qualquer outro discurso, na minha opinião, com relação a você tentar resgatar a força da legislação. Naquela época, a exigência era de 100 metros em torno de nascentes, 50, na década de 75, a gente trabalhou, né, a consolidação do limite, né, em córregos de 50 metros, em ribeirões e córregos e rios em 100 metros. Então, até agora, eu digo agora, porque a gente ainda tenta garantir isso. Quando a Kate coloca que a legislação ambiental hoje é definida pelo governo federal em relação ao Código Florestal e tal, que está restringindo, né, limitando num patamar muito mínimo, não significa que nós não possamos continuar exigindo o máximo, né? Eu acho que esse resgate do mapa da cobertura vegetal de 88, ele é fundamental hoje, é fundamental. Primeiro porque, mesmo estando desmatado, hoje, pela legislação, se ele quiser parcelar, ele tem que recuperar essa área desmatada, minimamente, pelo menos no âmbito do parcelamento. Eu trabalhei no parcelamento até 2011, estava no parcelamento. Em 2011, o Íris entrou, me chamou, eu fiquei uma temporada, depois voltei para o plano diretor. Mas a gente batia firme em cima disso. Porque se a gente libera isso, não tem nem como a gente fazer uma permuta, tentar negociar com o proprietário da terra, que ele faça, desde que você vai construir aqui, vai parcelar, desde que você consiga resgatar esse potencial de cobertura vegetal que ainda a gente tem condição de resgatar, né? Então, eu acho que isso a gente não pode perder de vista. Mesmo o vereador Magalhães, o senhor entendendo que o poder
da moeda, né, sobrepõe sobre qualquer interesse, nós podemos discutir. Nós temos que ter cacife para sentar e discutir. Essa análise comparativa do que era a cidade ao longo do tempo, o que foi, como que a legislação foi produzida à época e tentou garantir, e que agora falta o quê? Falta o potencial de fiscalização por parte da gestão. E, tecnicamente, todos os discursos são para garantir a sustentabilidade ambiental e a sobrevivência humana. É isso que eu tinha que colocar. Quer dar um pitaco, Gustavo? Pois Ô, não. Marta, em 72 eu estava na Câmara. Em 73 eu saí da Câmara. Eu queria falar para vocês, antigamente o Abrigo dos Velhos era onde é o Tribunal de Justiça hoje. Ali, nascente de água. E por baixo passa a canalização do Córrego que nasce lá no Clube das Engenharias. Passa de baixo. Eu pergunto para vocês, como é que o Tribunal de Justiça derruba centenas de árvores para fazer um garajão daquele tamanho? Sendo que o Tribunal de Justiça tinha um fórum em conjunto, onde realmente a maioria do povo ia procurar o fórum. Hoje o fórum está lá perto da prefeitura. Aí o Tribunal de Justiça faz um garajão daquele tamanho para 567 vagas de veículo, e destruindo toda aquela vegetação que tinha ali. Isso é que eu falo que é o poder econômico, o poder de poder, você entendeu? Então, isso não pode dar mau exemplo. E, Gustavo, você está me devendo uma visita lá, e gosto de convidar vocês todos para ir ver a tocha de água que nós devemos jogar dentro daquela represinha de água verde suja que tem ali no Bosque do Murici, aquela coisa horrenda, porque ali a água está indo. Não sei para onde eles estão mandando aquela água, mas não pegar aquela água, aproveitar e canalizar ela para jogar dentro daquela represa. Então, de forma que é isso que eu falo, é isso que eu prego, porque eu estou com 73 anos, eu cresci com Goiânia. Eu conheço tudo. De Goiânia, eu conheço tudo. Eu saía do centro de Goiânia, ia para Campinas, não passava numa subida. Vocês sabem como eu fazia? Ia para a estrada de ferro, linha reta, ia sair lá em Campininha, lá perto da Matriz. Então, quer dizer, a gente conhece a história de Goiânia, a gente acompanhou a história de Goiânia. Mas depois que chegou essa evolução, essa tecnologia para realmente fazer garagem subterrânea com tecnologia, não adianta, gente. Quando a natureza resolve, ela joga concreto no chão, ela joga represa no chão. Vocês veem quantas represas foram danificadas agora recentemente, quantas vítimas foram mortas aí por causa da força da água, a força da natureza. Então, de forma que é isso aí, gente. A gente tem feito tudo que... O Gustavo é testemunha, eu dou um trabalho danado para ele como membro da comissão, mas eu sou exigente mesmo. Por que eu chamo o doutor Luziano? Porque é uma pessoa de extremo conhecimento na área de meio ambiente, deveria estar presente nessa reunião, porque a gente, pegando pessoas mais idosas, que têm conhecimento técnico e histórico, é importante para que a gente possa captar. Está aí também o nosso amigo Fernando Rocha, Renato Rocha, aliás. Eu estou sem óculos agora, viu, Renato? Me perdoa. Seja bem-vindo, meu amigo, para o debate. Kate, mais alguma fala sua, amor? Mais alguma coisa que você quer expressar? E só em relação às aerofotos de 88, em 2018, eu mais um colega da AMA, alguns colegas, a gente foi até a CEPLAN para redigitalizar todas as aerofotos de 88. Né? Aí, como o scanner que foi utilizado, inclusive, era melhor, que era até um scanner que estava no gabinete do prefeito e estava lá emprestado, a qualidade da aerofoto melhorou demais. Que uma das coisas que a gente ouvia reclamação era que visualizar aquela aerofoto, identificar o maciço na aerofoto não era muito simples, porque ela não tinha qualidade. Ela tem qualidade, ela tem qualidade. O que está lá na mapoteca da CEPLAN, você consegue observar nitidamente. O que não tinha qualidade era o que tinha sido digitalizado. Aí foi redigitalizado e o que está hoje no nosso banco de dados, a gente consegue identificar esses maciços perfeitamente. Tem alguns locais que a identificação é tão precisa que a gente consegue, por exemplo, em área de vereda, contar buritis através da aerofoto. Então, não existe essa dificuldade de identificar. Pela aerofoto, não. Ela é um marco, um documento extremamente útil e muito importante para a gente.
Então, só para finalizar, a Secretaria de Planejamento, junto com a AMA, as duas secretarias irão encaminhar essas recomendações que nós apresentamos hoje, né, para conhecimento da subcomissão e formalizar essas sugestões aí de aperfeiçoamento do texto legal. Ô, Patrícia, mas você está colando. E já manda também, tem o e-mail aí do assessor do vereador Paulo, já manda para ele também, por favor, tá? Tá, ok. A gente vai encaminhar para os dois, então. Gustavo, eu gostaria que todos esses relatórios mandassem para mim, porque às vezes os caras dormem muito, mas eu passo a noite estudando para mim ter conhecimento daquilo que eu vou fazer. Certo? Manda para mim esse relatório. Seu assessor já até deu ok aí, que já está recebido. Não recebeu, não. Lê para você aí que não recebeu. Então fala para ele recorrigir o que ele escreveu no chat, porque no chat ele disse que recebeu. Já está reescrito. Então tá bom. Vou mandar de novo. Mais alguém, gente? Marta, a senhora estava falando? Não, eu já concluí. Eu queria só mesmo reforçar que é importante a gente fazer essas considerações, porque Goiânia, durante muito tempo, foi muito elogiada pela qualidade da legislação urbanística produzida, sabe? Então, a gente querer andar para trás, né, nesse momento, eu acho que não está correto. Então, eu penso que a gente deve ponderar, né, as colocações feitas pela AMA, as observações do CAL, né, e a preocupação que está pairando junto aos vereadores que têm maior interesse em resguardar, né, a qualidade de vida da cidade. Eu acho que é o momento, é nesse momento que a gente tem que ponderar e reavaliar, inclusive, alguns conceitos, né? E esse é o espírito democrático da nossa discussão, eu acho, né? Então, por mais apaixonada que a gente seja, né, em determinados aspectos, a gente tem uma maioria que está observando, ponderando, sugerindo, colocando à prova, né, dos demais para avaliação. Eu acho que isso é extremamente saudável. É isso. Mas alguém... Eu queria só fazer uma observação, né? Os assuntos hoje não são diretamente relacionados com a Saneago, mas a questão da manutenção da qualidade dos nossos córregos urbanos, né? Nós temos ainda a captação do Ribeirão João Leite, próximo ao Clube Ferreira Pacheco, e, a princípio, as pessoas tratavam essa questão como assim, agora que nós vamos ter a barragem, não precisamos ter mais cuidados ambientais e restrição a montante dela. Mas nós, a Saneago, achamos o contrário, que a gente deve preservar todas essas fontes possíveis de captação e com a qualidade ambiental, né, tanto na qualidade da água quanto a quantidade disponível nesses pontos, porque isso nos dá flexibilidade em emergências, quando ocorre uma falha em algum local de tratamento, nós temos alternativas que já existem. Então, acho que isso é uma segurança em termos de abastecimento para a cidade. E a gente só tem sentido manter isso se a gente tiver a qualidade no manancial. Então, é muito importante isso que foi apresentado pelo Gabriel, pela Kate e a Patrícia, né, a questão da preservação das faixas. E eu ressalto a importância dessa faixa do Ribeirão João Leite, no trecho urbano, a jusante da barragem. Só isso. Mais alguém? Quer dar mais um pitaco aí, Paulo Magalhães? Liga o microfone, amigo. Aí. Tá ligado? Diógenes. Eu queria saber se a Claudina vai falar alguma coisa, Claudina. Claudina, fala alguma coisa para nós, querida. Nós estamos vivendo um momento que as mulheres estão mandando no mundo. Vai, fala para nós. O microfone está desligado, Claudina. E Marta, o Diógenes teve que sair, ele me avisou aqui pelo WhatsApp. Tinha uma outra reunião. Não, é isso. Não, eu já fiz as minhas considerações. Okay. E estou extremamente satisfeita, principalmente com o olhar, né, das mulheres, né, das ambientalistas, né,
Então, eu acho que isso é extremamente importante. Ninguém vai falar mais, eu vou falar. Tá, já terminou, Gustavo? Encerrou? 4h05. A palavra está com você, Paulo. Eu quero agradecer a todos vocês e manda material para mim, também nas próximas vezes que nós formos discutir, ter mais conhecimento daquilo que falo. E, desculpa aí a Marta, eu sou meio casca grossa, Marta, mas é porque eu sou ambientalista. Que isso, mesmo. vereador? Eu também tenho casca grossa, por isso que eu fiquei quieta. Pois é, mas aí eu quero pedir desculpa aí algumas palavras mal colocadas. Não, de jeito nenhum. Fica tranquilo. Fique tranquilo. Desejar a vocês um final de semana maravilhoso, com esse feriado amanhã. E quem tiver namorado, chama ele para ficar quieto em casa. Quem tiver namorado, leva umas rosas bonitas, faz uma serenata dentro do quintal, viu, meu? Que Deus abençoe todos nós aí. Muita saúde para todos aí. E dizer para vocês que meu exame deu negativo, viu, Gustavo? Coisa boa. Para todo mundo, então. Tchau. Liberados. Até logo, um abraço. Até logo, obrigada pela participação.